Ora, viva! Neste vídeo vamos ver alguns exercícios sobre o estudo dos extremos de funções de várias variáveis. Eu gostaria de começar com um resumo da teoria. ah, para explicar de onde é que vêm os resultados que vamos aplicar nos exercícios. Logo, isso passa por relembrar um bocadinho aquilo que foi feito em análise 1 e que, de forma muito resumida e intuitiva, é essencialmente uma aplicação, da fórmula de Taylor. Logo, em análise 1, nós vimos que se a função f, de R para R for suficientemente regular, eu vou supor de classe C infinita, derivável a qualquer ordem. Então, nós temos que f de x pode ser escrito como f de x zero mais f' de x zero vezes x menos x zero mais f segunda de x zero sobre 2 vezes x menos x zero ao quadrado, e vou acrescentar o termo de ordem 3 que vai ser suficiente para a nossa expressão x menos x zero ao cubo, mais um resto. E o facto de descartar o resto corresponde a aproximar os valores da função f pelo seu polinómio de Newton, e eu aqui temos um polinómio de grau 3. Logo, como é que nós estudamos os extremos em análise 1? A partir dos pontos estacionários, que são definidos como sendo os pontos onde a derivada da primeira ordem é igual a zero. Geometricamente, o que é que isso significa? No caso de uma função que é o suficientemente regular, para o gráfico dessa função, é que essencialmente nós temos três situações possíveis, que é o caso seguinte, ou seja, o caso onde nós temos uma concavidade que é virada para cima, o caso onde nós temos a concavidade que é virada para baixo, e no caso onde nós temos um ponto de inflexão que aqui está relativamente mal desenhado, mas percebe-se um ponto de inflexão. Logo, a concavidade em geral ela é estudada a partir da segunda derivada, e quando nós temos então, um ponto estacionário, isso quer dizer que o termo corresponde ao grau 1, ele desaparece. A derivada aqui sendo nula. Nós vemos que é fácil identificar aqui o que é que acontece. Isto é a situação quando f, a segunda derivada, é estritamente positiva, a concavidade é virada para cima, vai corresponder a um mínimo. Esta situação é quando a segunda derivada é negativa, concavidade virada para baixo, vai corresponder a um máximo. E esta situação corresponde a um ponto de inflexão, que é quando a segunda derivada é igual a zero, e aqui nós temos nem máximo nem mínimo, ou seja, nem max nem min. Logo, isto não é o caso geral. O que pode acontecer é que, e que eu esqueci-me de dizer aqui, que é o ponto seguinte, é que a segunda derivada é igual a zero, mas nitidamente, com o Taylor que nós temos, a terceira derivada, ela é diferente de zero. Logo, este desenho pressupõe que a terceira derivada é diferente de zero. Nesse caso, o que a aproximação de Taylor nos diz é que a função
é aproximada por uma cúbica, quando a segunda derivada é igual a zero. Quando a segunda derivada é diferente de zero, a aproximação que escolhemos é por é uma aproximação quadrática, não, ou seja, por uma parábola. Este raciocínio que eu fiz até a terceira derivada, ele funciona para as derivadas sucessivas, se nós, por exemplo, assumirmos que a terceira derivada é nula no ponto de estacionalidade. Uh, então, nesse caso, nós vemos que, ou seja, nós temos todas as derivadas que são nulas, que é o caso, é isso que eu quero dizer, x0, x0 é igual a zero porque é um ponto de estacionalidade, e aquilo que nós temos que fazer nesse caso é olhar um Taylor, um polinômio de Taylor de grau superior ou igual a 4. Logo, reparem que se a derivada de ordem 4 em x0 é diferente de zero, ela vai ser ou positiva ou negativa, e isso vai corresponder, no caso onde ela é positiva, a um gráfico que é muito parecido com o gráfico de uma parabólica, só que aqui vai ser uma função de grau 4, e quando é negativa, a derivada de ordem 4, vamos ter isto. E se a derivada da ordem 4 for igual a zero, temos que olhar a derivada da ordem 5, que é uma potência ímpar, e vamos ter algo também muito parecido com o caso da função cúbica. Logo, o que vai guiar a existência do máximo ou do mínimo associado a um ponto de estacionalidade vai ser a paridade da primeira derivada diferente de zero nesse ponto. Logo, a razão pela qual eu passo tanto tempo a voltar a falar do estudo dos extremos em análise 1 é porque em análise 2 a ideia, o raciocínio por trás da, dos resultados e da metodologia que vamos usar é rigorosamente o mesmo e nós vamos também usar a fórmula da Taylor. O que acontece é que a fórmula Taylor em análise 2, por uma função de R2 para R, ela é um pouco mais complicada e nós, em geral, nós vamos sempre considerar a fórmula Taylor com uma aproximação com um polinómio de grau inferior ou igual a 2, ou seja, o grau aqui, o grau de Taylor do polinómio de Taylor vai ser inferior ou igual a 2. Já vão perceber porquê. Porque esta fórmula vai escrever-se da seguinte maneira, vai ser aproximadamente f de x0, y de 0, mais a derivada, que agora é um gradiente, que em vez de multiplicar por, no caso de análise 1, por por um fator x menos x0, agora é um produto interno de vetores pelo vetor x menos x0 e y menos y de 0, mais o termo que corresponde à derivada da segunda ordem, que vai ser o vetor linha x menos x0, vírgula y menos y de 0, vezes a matriz hessiana. Nesse caso é uma matriz que é 2 por 2, já vou falar disso, vezes o vetor coluna x menos x0, y menos y de 0, mais o resto, não? Que nós vamos descartar, porque vamos considerar só Taylor à ordem superior, inferior ou igual a 2. Logo aqui, só para relembrar, o gradiente é interpretado como um vetor linha, com duas componentes, que são as derivadas parciais, e este vetor é um vetor coluna, logo tem duas linhas e uma coluna. Este vetor também é um vetor linha com duas componentes, 1 por 2. A matriz hessiana é uma matriz 2 por 2, cujos coeficientes já vamos aqui relembrar. E este vetor é um vetor coluna.
Ou quando a gente verifica a compatibilidade do produto matricial, a gente vê que aqui vamos ter uma matriz que é 1 por 1, ou seja, um escalar, um número real, e aqui também se vê que, ao final das contas, vamos também ter uma matriz que é 1 por 1, ou seja, um escalar. O que faz sentido, porque nós estamos a aproximar uma função que tem valores escalares, reais. Eu aqui relembro brevemente o que é o gradiente e os pontos de estacionalidade, como vocês viram na teórica, aqui vão ser definidos da mesma maneira, vão ser os pontos onde o gradiente se anula. As componentes do gradiente são df sobre dx, no caso que nos interessa, em x é y0, e df sobre dy em x0, y0. A função gradiente é uma função vetorial que vai de R2 para R2. Tem essas duas componentes, que são a primeira, a derivada parcial em ordem x e a segunda, a derivada parcial em ordem y. E nós podemos olhar o jacobiano do gradiente, que por definição vai ser uma matriz cujas linhas são os gradientes das componentes do gradiente. Logo, eu posso escrever isto assim. Vou ter o gradiente de df sobre dx na primeira linha e na segunda o gradiente de df sobre dy. E não é muito difícil ver, porque, ao final de contas, isso vai nos fazer aparecer as derivadas da segunda ordem, dx2, d2f, dy, dx, d2f, dx, dy e d2f, dy2. A primeira coluna são as derivadas parciais em ordem x, a segunda coluna são as derivadas parciais em ordem y. Acontece a mesma coisa aqui, se vocês pensarem. A primeira linha é o gradiente da derivada parcial em ordem x e assim por diante. Logo, eu não disse quanto é que vale este produto, que vamos chamar este produto aqui, eu vou chamar parênteses estrela. Eu aconselho os estudantes a verificar aquilo que eu vou escrever, fazer o cálculo matricial. Eu aqui só vou catapultar o resultado em questão. Isto vai nos dar, salvo erro meu, D2F dx2 em x0 y0, x menos x0 ao quadrado, mais 2 D2F dx dy em x0 y0, vezes x menos x0, vezes y menos y0. Isto são tudo produtos escalares, e mais D2F dy2 em x0 y0, y menos y0 ao quadrado. Logo aqui, eu esqueci simplesmente de mencionar uma pequena coisa, que é já agora a explicação destes dois, é que estas derivadas parciais mistas, elas são iguais, e elas são iguais por causa de um teorema que é chamado teorema de Schwarz, e aqui o teorema de Schwarz se aplica porque eu estou sempre a considerar funções que são de classe infinitas, ou seja, deriváveis, com derivadas parciais a qualquer ordem. Bem, logo, como é que vai expressar-se o estudo dos extremos desta função? Como eu já disse, da mesma maneira do que em análise 1, vamos olhar os pontos de estacionalidade, que vão ser soluções de um sistema de equações, ou seja, de uma equação vetorial que é df, gradiente df igual ao vetor nulo, que é equivalente a duas equações df sobre dx de xy igual a zero,
df sobre dy de xy igual a zero. Logo, nas aulas práticas, aqueles que já tiveram aulas práticas, aquilo que eu avisei é ter cuidado com este tipo de sistemas, porque são sistemas de equações que são não, ou seja, no caso geral, são não lineares. Né? E aqui é importante o não linear. Vocês só estudaram até agora sistemas de equações que eram lineares em álgebra. Logo, resolver a resolução deste tipo de sistemas é muito mais complicada e eventualmente é impossível se a função f for suficientemente complicada. Logo, para tratar este tipo de equações, há uma metodologia, um método, e eu chamei isto, é mais uma arte do que propriamente dito um método, é começar pela equação mais simples. Logo, em geral, nem sempre, mas quer dizer, em geral, na maior parte dos casos, isso que eu quero dizer, nem sempre, haverá uma destas equações que é mais simples do que a outra e na qual nós podemos extrair mais informação mais rapidamente. Logo, este mais simples é um bocadinho subjetivo e é por isso que eu falo aqui de arte. Ah, Logo, isto às vezes por tentativa e erro, como pensamos por uma equação, podemos ver que aquilo complica, e se complica demais, abandonamos e fazemos uma tentativa com outra equação. Às vezes é possível ver imediatamente qual das equações é mais simples. A segunda etapa, logo isto é a primeira etapa, a segunda etapa vai constituir em estudar o sinal, o, entre aspas, sinal da segunda derivada. Obviamente aqui o estudo do sinal da segunda derivada é um bocadinho complicado porque a nossa segunda derivada é uma matriz. Tem essencialmente quatro coeficientes. Logo, não é tão simples como é em análise 1, onde a segunda derivada era um escalar. Logo, podia-se de facto estudar o sinal. Aqui é mais complicado e vocês têm um resultado na teórica, viram o resultado com o estudo, ao final de contas, do determinante, vou aqui por o critério da teórica, onde vamos ver o determinante da hessiana. Se ele for, como é que é? Se ele for negativo, vai corresponder a uma cela. Se ele for positivo, aí temos que olhar o sinal da derivada é ordem x. Se for positiva, vai ser um max. Se for negativo, isto é x, vai ser um. Eu enganei-me. Se é positivo é um min, dislexia. Se é negativo é um max. E eu não vi a vossa teórica, mas eu imagino que o caso determinante da hessiana igual a zero é inconclusível. Visível. Ah, vocês podem perceber porquê. Mais uma vez, porque nós podíamos concluir quando tínhamos uma segunda derivada que era igual a zero em análise 1, porque a fórmula de Taylor era relativamente simples e nós tínhamos acesso rapidamente a uma aproximação por um polinómio de grau 3 ou 4, ou seja, olhar as ordens superiores. Aqui nós não temos esta situação porque nós temos um Taylor só até o grau 2. Ou tecnicamente, para resolver uma situação onde o determinante é nulo, teríamos que olhar as derivadas da função de ordem superior ou igual a 3 para poder concluir. Como o Taylor torna-se um bocadinho mais complicado, porque vai nos fazer aparecer um polinómio a duas indeterminadas de grau 3.
nós preferimos, nós ficamos pelo grau 2. Logo, isto é o critério tal que ele é dado na teoria. Eu tenho uma forma um bocadinho diferente de apresentar as coisas, que é equivalente. O que se passa aqui? Estou aqui bloqueado. no- Já estou. Espera aqui. Ok. Logo, é outro teorema. Podemos apresentar isto assim. Teorema à portuguesa, é com TO, não francesa, que é essencialmente dizer o seguinte, que para uma função de R2 para R, ser infinita, etc., e x0, y0 um ponto de estacionalidade, ou seja, um ponto para o qual o gradiente é igual a zero, a natureza de x0, y0, enquanto ponto de estacionalidade, ou seja, o que eu entendo por natureza é se é um máximo, se é um mínimo, se é uma cela, é determinada pela quádrica z igual a, logo vou dizer aqui, ax ao quadrado, mais 2bxy, mais c y ao quadrado, onde o a vai ser a segunda derivada em ordem a x em x0, y0, b vai ser a segunda derivada mista, no ponto x0, y0, e C vai ser a segunda derivada em ordem y no ponto x0, y0. Ora, aquilo que eu estou a dizer é que basta estudar que tipo de quádrica nós temos aqui para saber se vamos ter um máximo ou um mínimo ou um ponto de célula. E bem, os três casos típicos, há casos degenerados, inclusive casos que correspondem ao determinante igual a zero, mas três casos típicos que são determinados, pelo menos por estas condições, vão corresponder, ou seja, a um paraboloide virado para cima, ou seja, isso vai ser o nosso mínimo. Um paraboloide virado ou de concavidade virada para baixo, isto vai ser um máximo, vai corresponder ao máximo, e aqui uma cela de cavalo, que é, eu não vou escrever, mas é um hiperboloide parabólico. E isto vai ser nem máximo nem mínimo. Nem mínimo. Há outros casos que vão corresponder a situações degeneradas onde o A é igual a zero, ou onde o B, ou onde o C é igual a zero. Nesse caso vão sair, vamos dizer, vão sair do esquema deste teorema. Por isso eu não vou falar dele. Então, já agora, porquê que isto determina, de facto, a natureza do extremo? Aqui vou fazer um pequeno desenho do paraboloide virado para cima. Logo isto já começa mal. Isto é uma coisa assim. Isto é uma coisa assim. E isto é uma coisa assim. E aqui. ah, Bem por causa da forma de tela, essencialmente. O que eu estou a dizer aqui é simplesmente uma tradução. Este teorema é simplesmente uma tradução da forma de tela. Se eu olhar aqui, logo na forma de Taylor, num ponto de estacionalidade, isto desaparece. Isto é uma constante que não vai determinar a natureza do ponto de estacionalidade. É simplesmente ou estamos mais para cima ou estamos mais para baixo. E só temos aqui um termo
quadrático, ou seja, com potências ao quadrado, que eu desenvolvi aqui. E se vocês olharem o que está aqui, isto é uma constante A, isto é uma constante B, isto é uma constante C, depois nós temos x ao quadrado, x vezes y e y ao quadrado. Logo a gente percebe que é a forma, ou seja, a concavidade da curva que nós temos aqui, que vai determinar a natureza do ponto de estacionalidade. E eu queria aqui fazer uma pequena analogia com o que acontece em análise 1. Ou seja, não é só uma pequena analogia, é uma situação um bocadinho bastante parecida. Pronto. Ahm, Logo, isto pode ser interpretado como uma demonstração informal do critério da teoria, da teórico. E o que estamos a usar é o facto de que a fórmula de Taylor é uma boa aproximação da função. Bem, vamos começar aqui com um exercício da ficha, são o exercício 3A, onde temos que estudar a função f de xy igual a x ao cubo mais xy ao quadrado menos x. Logo, os pontos de estacionalidade, pontos de estacionalidade, temos que calcular aqui o gradiente. Vou tentar não me enganar, é só a terceira ou quarta vez que eu calculo este gradiente. Mais y ao quadrado menos 1 e depois vai nos dar 2xy. E temos que então resolver este sistema de equações não lineares, 3x quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero, ou seja, igual a 1, e aqui a 2xy igual a zero, ou seja, xy igual a zero. Bem, logo, para resolver isto, temos duas opções. Começar pela primeira linha ou a segunda linha. Qual é que é a linha que vos parece mais simples? Podem pensar, mas neste caso é claramente a segunda linha. Porque a segunda linha vai ser equivalente a dizer x é igual a zero ou y é igual a zero. Logo, temos aqui um desdobramento da segunda linha em dois casos simples. No caso onde x é igual a zero, substituindo na primeira linha do sistema, isso vai nos dar y ao quadrado é igual a 1, ou seja, módulo de y igual a 1. No caso onde y é igual a zero, da mesma maneira, substituindo na primeira linha, vamos ter que o módulo de x é igual a 1 sobre raiz de 3. Vamos agora calcular a matriz hessiana, para aplicar o critério. Logo é hessiana. Vai ser a matriz H de F, que é igual a... Então, o gradiente da primeira componente, que vai nos dar 6x, derivando a primeira componente em ordem x, e derivando a ordem y, vai nos dar 2y. E a segunda componente, 2xy, em ordem x dá-nos 2y, e em ordem y dá-nos 2x. E aqui a gente observa, não nos enganamos, que as derivadas mistas são iguais. Isto é uma forma de verificar que não houve aqui um erro de cálculo. E vamos avaliar esta hessiana nos quatro pontos de estacionalidade que nós encontramos na etapa anterior, que vão ser 0, mais ou menos 1, e mais ou menos 1 sobre raiz 3, 0. E aqui vamos ter esta matriz, que vai ser 0, mais ou menos 2, e mais ou menos 2, 0. E aqui vamos ter a matriz, mais ou menos 6 sobre raiz 3, 0, 0, mais ou menos 2 sobre raiz 3. Ou temos que calcular
começar por calcular o determinante da matriz hessiana. Mas aqui, no caso aqui de cima, é fácil ver que o determinante vai ser igual a mais ou menos 2 ao quadrado vezes menos 1. Logo isto vai ser menos 4. Vai ser negativo e vai corresponder a uma célula. No caso abaixo, vamos ter o determinante 6 vezes 2, 12, a dividir por 3, 4, vezes mais ou menos 1 ao quadrado, que é 1. Logo o determinante aqui vai ser 4 e vai ser positivo. Logo vamos ter os dois casos, quando temos o ponto com mais 1 sobre x3, 0, vai corresponder a um máximo. Aqui estou-me a enganar, como sempre, não é o máximo. Quando é positivo é um mínimo. E cuidado que é um mínimo relativo. Esqueci-me de dizer isso. E quando é um menos, temos um máximo. Máximo relativo. Porquê que é relativo? Porque, mais uma vez, o resultado é obtido a partir de uma aproximação ah, pelo polinômio de Taylor. E essa aproximação só é válida numa vizinhança suficientemente pequena do ponto de estacionalidade. Logo, fora dessa vizinhança, onde é válido ou válida a aproximação dada pela fórmula Taylor, nada podemos concluir. Isto são tudo raciocínios de aproximação que só são válidos próximo, quando estamos próximo do ponto de estacionalidade. Aqui eu queria vos mostrar outro exercício que me foi sugerido por um dos vossos colegas, que é o exercício 1b, que é um exercício onde ahm, o critério não é aplicável, é inconclusível. Ou seja, temos aqui f de xy é igual a x ao quadrado mais xy ao quadrado mais y à quarta. E eu não vou fazer os cálculos, mas os pontos de estacionalidade é um bom treino de determiná-los aqui. Neste caso, só há um ponto de estacionalidade que é 0, 0. E eu deixo vocês verificarem que a matriz hessiana em 0, 0 é, salvo erro meu, 2, 0, 0. Logo aqui estamos no caso onde o determinante da hessiana é igual a 0, ou seja, inconclusiva. No entanto, é possível concluir. Logo, nestes casos onde não se aplica o critério da teórica, ah, tem que se fazer prova de alguma criatividade. E aqui o truque é ver que, na verdade, se nós completarmos aqui o quadrado na expressão da função, ou seja, aqui é possível completar aqui este quadrado, a função escreve-se na forma x mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos y à quarta sobre 4 mais y à quarta, vai nos dar x mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 3 quartos de y à quarta. E o que é que podemos observar é que esta função é uma soma de quadrados, ou seja, vai ser sempre positiva. Mas zero tem o bom gosto de ser também o valor da função em f de 0, 0. Logo, por causa disso, 0, 0 é um mínimo absoluto. Ou seja, 0, 0 é um mínimo, não é relativo, é absoluto, da função f. E notam que nós aqui, para chegarmos a esta conclusão, não precisamos nem dos pontos de estacionalidade, nem da hessiana.
É uma conclusão que se obtém simplesmente por causa da forma específica da função. E porque é possível aqui simplificar a função de maneira a que seja conclusiva. Eu também vou dar aqui só por informação o meu teorema, entre aspas. Nós podemos dizer então que f de xy, uma boa aproximação de f de xy é dado pelo Taylor, pelo polinómio Taylor de ordem 2, e neste caso, se vocês forem à fórmula que eu dei aqui, do polinómio Taylor, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a quádrica seguinte, que é x é igual a 2x ao quadrado. Logo, esta quádrica é uma boa aproximação do comportamento da função no ponto de estacionalidade 0, 0. Aqui estou a usar a expressão da matriz hessiana. E o que é isto? Reparem que não é nenhum dos casos que eu apontei no meu, entre aspas, teorema, porque os casos que eu dei aqui correspondiam ao critério da teórica. Aqui estamos numa situação onde o determinante é igual a zero, mas, no entanto, podemos concluir, porque isto é um cilindro parabólico, desculpa, parabólico, ah, que é uma coisa que é assim, se eu for olhar, tentar desenhar, isto estou a desenhar mal, né? Estou a desenhar no mau sentido. Eu não sei diferenciar o eixo do X do eixo dos Y. Logo, isto vai dar uma coisa que é mais ou menos assim, aqui assim, e depois aqui assim, assim e assim. Imaginamos aqui é o eixo do X e aqui está muito mal desenhado, mas sim o eixo dos Zs e aqui o eixo dos Y. E o que é que a gente vê é que a concavidade é virada para cima, logo isto vai nos dar um mínimo. Aqui o meu critério, entre aspas, permite concluir que temos um mínimo. Sim, cuidado, que aqui só temos um mínimo relativo, mais uma vez. Porque aqui nós estamos a usar a aproximação por Taylor, logo só temos uma informação na vizinhança do ponto de estacionalidade. Muito bem. Falta agora ver os casos da aplicação do método Lagrange. Método aqui, método de Lagrange, dos multiplicadores de Lagrange. E esse método corresponde a extremos condicionados. Não. Logo, eu vou debater um bocadinho, tenho estado a debater se vos mostro como é que isso se demonstra ou se atiro o resultado e os alunos interessados, se quiserem, podem perguntar na aula prática, que eu vos mostro como é que se demonstra esse teorema, geometricamente, com esboços, qual é a ideia intuitiva atrás do método dos multiplicadores, mas eu aqui só vou dar mesmo o resultado. Logo vamos considerar quais são os dados para aplicar este método. Vamos considerar uma função, que eu aqui vou pegar de três variáveis. Isto vai ser a função cujos extremos queremos estudar. E vamos considerar uma condição, outra função, que esta vai representar a condição à qual vamos aplicar o método. Logo, estas funções f e g, eu vou sempre assumir que elas são de classe C infinita.
E a condição, nós temos que ter que a curva, neste caso não é uma curva, é uma superfície. Ou seja, se forem duas variáveis, ah, será uma curva. Se forem três, será uma superfície. Nós exigimos que essa curva ou superfície define, ah, que vai definir ou que define um conjunto fechado e limitado. Logo, a razão pela qual nós queremos que a condição define um conjunto deste tipo é para poder aplicar o teorema de Weierstrass, Weierstrass, que vai nos garantir que F tem máximos e mínimo no conjunto G, X, Y, Z igual a zero. Então, nós sabemos que existe máximo e mínimo da função f condicionada por g. O método dos multiplicadores de Lagrange vai nos dizer que esses máximos, mínimos, esses extremos, não, esses, por aqui, diretamente, esses extremos são solução do seguinte sistema, que é lambda gradiente de G no ponto x, y, z igual ao gradiente de f no ponto x, y, z mais a condição G, x, y, z tem que ser igual a zero. Logo, reparam aqui que o nosso gradiente é de uma função que tem três variáveis, logo vai ter três componentes. Logo, esta condição vetorial vai corresponder a três equações. Mais esta equação, mais uma, vai nos dar quatro equações. Em relação às incógnitas, nós temos o x, y e z, três incógnitas, mais outra incógnita, que é o lambda. O lambda é o multiplicador de Lagrange. É chamado multiplicador de Lagrange. Nós não queremos resolver, nós não precisamos do valor de lambda, nós queremos os valores das soluções em x, y, z. Acontece que, em muitos casos, a resolução dos pontos x, y, z vai passar pela determinação do lambda. Bem, o que é que eu queria dizer mais? Sim, outra coisa. Reparem que a condição com os gradientes é uma condição de colinearidade. Ou seja, nós vamos dizer que o gradiente de G é colinear, paralelo ao gradiente de F. Logo, isso implica que nesta equação, na verdade, a gente podemos escolher onde é que vamos pôr o multiplicador. Ou pomos a multiplicar pelo gradiente da condição, ou pomos a multiplicar pelo gradiente da função. Logo, isso também pode simplificar os cálculos, o sítio onde a gente coloca o multiplicador. Vai depender da expressão das funções. Bem, uma vez que a gente resolveu esse sistema, é muito fácil determinar quais são as soluções que nós obtemos, que são máximo e mínimo. Basta aplicar f nas soluções e o maior valor que vamos obter vai ser o máximo e o mais pequeno valor vai nos dar o mínimo. Vamos ver aqui um exemplo, que é um dos exercícios, o exercício 4, onde nós temos uma função que é h de x, y, z igual a x mais y mais g, que nós queremos, cujo mínimo queremos determinar condicionado ao elipsoide G
xyz igual a x quadrado sobre 4 mais y quadrado mais g ao quadrado menos 1 igual a zero. Aqui ponho a condição na forma do enunciado do teorema. Um elipsoide é, obviamente, um conjunto que é fechado e limitado, logo vamos poder aplicar Weierstrass, e o máximo e o mínimo vão ser a solução do sistema de equações dos multiplicadores de Lagrange. Logo, todo esse blá, blá é o deixo vocês completarem. Ou seja, enunciar o teorema, verificar as condições, escrever a equação. De qualquer forma, como são avaliados em escolha múltipla, não vão precisar de escrever as condições ou de verificar as condições, mas convém saber fazê-lo para não se enganar. E o sistema que nós vamos obter, então, vai ser um sistema que vai envolver, de um lado, o gradiente de G. Logo, o gradiente de G é fácil aqui calcular. Vai ser x, 2x sobre 4, ou seja, x sobre 2, 2y, 2z. E o gradiente de h é simplesmente 1, 1, 1. Logo, a condição para os dois serem lineares, temos uma escolha, como eu disse, podemos pôr o lambda deste lado ou o lambda deste lado. É nitidamente deste lado que a expressão torna-se mais simples, porque temos diretamente o x, y e o z em função do lambda. E outra condição é a condição, a outra equação é a condição y ao quadrado mais g ao quadrado igual a 1. Logo aqui a resolução é direta. Nós temos, como eu disse, esta primeira parte das equações vai nos dar diretamente que x é igual a 2 lambda, y é igual a lambda sobre 2, z é igual a lambda sobre 2. Ok. Hum, acho, acho que no turno de P4 eu disse as coisas, estava mesmo no fim da aula, eu enganei-me completamente aqui na resolução deste sistema, mesmo sendo simples. Logo, substituindo estas condições na equação abaixo, vamos determinar lambda, porque isso vai nos dar, então, 4 lambda ao quadrado sobre 4, vai ser lambda ao quadrado, mais lambda ao quadrado sobre 2, mais lambda ao quadrado. O que é que eu estou a dizer? Não, lambda ao quadrado sobre 4, mais lambda ao quadrado sobre 4, ou seja, igual a 1. E logo isto dá-me 3 meios de lambda ao quadrado. Um quarto mais um quarto dá um meio mais um dá 3 meios. O que vai nos dar que módulo de lambda é mais ou menos raiz de 2 sobre 3. Salvo erro. Pronto, mas uma vez que a gente temos aqui o lambda, os valores possíveis do lambda, basta substituir agora na expressão do x, e vamos ter dois casos. Caso onde x é igual a mais ou menos duas vezes a raiz de 2 sobre 3, y é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 6, e z, que é igual à mesma coisa, já agora, vai ser igual à mesma coisa, e nós vamos avaliar a função f nestes pontos. Logo, vamos avaliar quando é o mais, ou seja, mais 2 raiz 3, 2 terços, e aqui mais ou menos 1 sobre raiz de 6, mais ou menos 1 sobre raiz de 6, e a gente vê pela expressão do h, que é a soma das três componentes, que isso vai nos dar mais ou menos. Logo, aqui vamos ter
1 sobre raiz de 6 mais 1 sobre raiz de 6 é 2 sobre raiz de 6, que vai ser a raiz de 2 sobre 3, se eu não me estou a enganar, mais 2 raiz de 2 sobre 3, isto vai me dar mais ou menos raiz de 6. Logo é fácil de ver qual é que é o mínimo vai corresponder ao menos, ou seja, ao ponto, ao ponto menos 2 raiz de 2 sobre 3, menos 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6, salvo erro. Passamos ao último exercício, que é o exercício 6. Os exercícios sugeridos, as alíneas do exercício 6 que são sugeridas são a linha C, a linha D, a linha G. Eu acho que provavelmente vamos fazer a linha C e a linha G, na próxima aula prática. Logo aqui vou tratar da linha D, onde nós temos então uma função que é f de xy igual a 2x ao quadrado menos y mais y ao quadrado mais 5, e queremos estudar os extremos dessa função no domínio de R2, x ao quadrado mais y ao quadrado inferior ou igual a 1. Bem, aqui temos que usar as duas técnicas que nós estudamos, que é não só um estudo dos extremos relativos, mas também um estudo dos extremos condicionados. E a razão pela qual é que este conjunto aqui é um fechado limitado, ao qual vamos poder aplicar o teorema de Weierstrass. Weierstrass. Eu acho que eu estou a escrever Weierstrass mal, mas é mal consigo ler aquilo. Weierstrass. Não, esqueci. Que vai nos garantir que a função f tem um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse conjunto. Ah, o estudo divide-se como eu disse, em duas etapas. Os estudos dos extremos relativos no interior da D e o estudo dos extremos globais na fronteira de D, consoante as notações, a fronteira D. Logo, no interior de D, vamos utilizar aquilo que nós já vimos, com um ponto de estacionalidade e hessiana, e para os extremos, para a procura dos extremos da fronteira, vamos usar os multiplicadores de Lagrange. Logo, sabendo que os candidatos para máximo e mínimo absoluto estão necessariamente nos extremos que nós vamos encontrar ou no interior de D ou na fronteira. Como é que nós decidimos se eles são máximos ou absolutos ou mínimos absolutos? Avaliando nesses pontos por F e vendo qual é que é o valor que vamos obter. O maior valor vai nos dar o máximo e o menor valor vai nos dar o mínimo. Logo, isto, digo já, é um exercício que eu não fiz, logo posso, aqui não preparei. Logo, vamos à confiança, que eu não me vou enganar. Vamos começar pelo estudo dos pontos de estacionalidade. E eu digo isso porque eu conheço-me, eu já estou quase a adormecer. Logo, não sei se é muito provável que já faça aqui algum erro de cálculo, mas vou tentar não fazer. Logo, 2x ao quadrado, a derivada vai ser 4x, é a ordem a x.
E isto é para a derivada em ordem x. Para a derivada em ordem y, vamos ter menos um mais 2y. Vou verificar que não me enganei. 2x ao quadrado menos y mais y ao quadrado mais 5. A derivada em ordem x dá isso. A derivada em ordem a y parece-me dar isso. Logo aqui estamos a estudar os termos relativos no interior. Logo, é fácil ver que vamos ter um ponto de estacionalidade que é dado por x igual a 0 e menos um mais 2y igual a 0, que vai corresponder a y é igual a 1 meio. Vamos estudar a matriz hessiana. Logo, a derivada vai ser 4, 0, 0, 2. E é fácil de ver que aqui o determinante, ah, aqui na verdade nós não precisaríamos de ver o determinante, porque já sabemos que se é máximo ou mínimo, basta ver os pontos de estacionalidade. Isso que eu quero dizer. Se este extremo relativo for, se este ponto de estacionalidade for máximo ou mínimo absoluto, vai ser o maior valor que nós vamos obter ao final. Logo aqui não, eu não preciso de olhar a hessiana. Vamos olhar agora a fronteira. A fronteira. E para a fronteira temos que resolver com os multiplicadores de Lagrange e a condição x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Logo, o gradiente de f não muda, é menos um mais 2y, e a condição tem um gradiente que é 2x, 2y. E eu escrevo aqui a condição, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E aqui qual é... aqui não muda o sítio onde a gente... não vai mudar grande coisa o sítio onde a gente coloca o lambda. Ah, ah, eu estou a olhar aqui a expressão e estou a ver que vamos ter um problema aqui. Isto é estranho. Bem, eu não me enganei aqui, menos um mais 2y, mais 5 não, parece que não. 4x. Já vão ver porque é que eu estou aqui a detectar um problema. Eu vou colocar aqui o lambda. Logo, as primeiras duas linhas vão ser então 4 lambda x é igual a 2x e depois menos lambda mais 2 lambda y é igual a 2y. Olha, aqui cuidado na resolução, nós não podemos simplificar por x, temos que passar tudo do mesmo lado e fatorizar. Logo, aqui posso simplificar por 2, pelo menos isso posso fazer, fico com 2, e depois fico com o 2 deste lado e fatorizo por x. Logo, isto vai ficar 2 lambda menos 1 igual a 0. Se fizer a mesma coisa ah, com o y, aqui não posso, não há forma de fatorizar. Vamos ficar com menos lambda mais y, deixar 2y lambda menos 1 igual a 0. Qual é a equação mais simples? Estas equações não são lineares. Temos três incógnitas, x, y e lambda, são ambas de grau 2. A equação mais simples para resolver este sistema, pelo menos foi começar a simplificar este sistema, vai ser a primeira, que nos dá que ou x é igual a 0 ou lambda é igual a 1 meio, que é 2 lambda menos 1 igual a 0.
Logo, no caso onde x é igual a zero, vamos fazer este caso aqui. O que é que temos? Bom, nós temos diretamente a outra condição que está aqui abaixo, vai-nos dar módulo de y é igual a 1. No caso onde lambda é igual a 1 meio, a primeira linha aqui não nos traz mais nenhuma informação, mas a segunda linha vai nos dar menos 1 meio mais 2y vezes 1 meio, que é 1 vezes menos 1 meio, desculpa, menos 1 meio, igual a zero. Logo, menos, eu disse menos. Logo, isso vai dar 1 meio corta, o menos também corta, fica mais. Logo, nós ficamos aqui com 1 mais 2y igual a zero. Salvo erro. Menos 1 meio, menos 1 meio. E se eu não me enganei, isto vai dar y, que é igual a menos 1 meio. Depois podemos usar a última condição para deduzir que x ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 quarto, que é 3 quartos, ou seja, módulo de x vai ser igual a mais ou menos, vai ser igual a mais, em módulo, por isso que eu pus módulo, vai ser igual a raiz 3 sobre 2. Logo, com o método dos multiplicadores de Lagrange, nós temos vários pontos que são 0, mais ou menos 1, e depois o ponto mais ou menos raiz de 3 sobre 2 e y é igual a menos meio. Uhum. Ou seja, temos que avaliar agora a função f nos 5 pontos que obtemos, né? Ou seja, os 5 pontos são os nossos candidatos para máximo e mínimo. Mais estes. Aqui, mais o ponto 0, 1 meio. Não me engano, era o ponto 0, 1 meio. Logo, isto não é muito agradável porque a função f tem uma expressão onde eu tenho quase certeza absoluta que vou engatar os cálculos, conhecendo-me. Logo vamos fazer f de 0, 1 meio. Vai dar o quê? Vai dar menos 1 meio, mais 1 quarto, mais 5. Isto vai dar tudo sobre 4, 20, mais 1 e menos 2. Logo, 21 menos 2 vai dar 19 sobre 4. Se eu não estou enganado. Depois temos o f de 0 a 1. Logo, 0, 1 vai dar 5. E f de 0 menos 1, que vai dar 1 mais 1, 2, vai dar 7. E depois temos f de... aqui não vai mudar se é mais ou menos raiz de 3, porque o x é levantado ao quadrado, menos 1 meio. Isto vai dar então 2 vezes 3 sobre 4, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 5. E vamos então, vamos pôr tudo sobre 4. Ficamos aqui com 6 mais 2, 8, mais 1, 9, mais 5, que vai ser igual a 14 sobre 4. Ou para ver quem é o maior e quem é o mais pequeno, vamos ter que multiplicar por 4, ou seja, isto fica 20 sobre 4, e 4 vezes 7 é 28,
Sim, eu não conheço a minha tabela de multiplicação. 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 7 é 28, sim, 28 sobre 4. O que nos permite concluir, se eu não engatei os cálculos, que este vai ser o máximo e este vai ser o mínimo. Ou seja, vai corresponder a este ponto e a estes dois pontos, os valores máximos e mínimos absolutos da função. Ah, eu não devia fazer isto e não vou fazer, porque este exercício não é propício a este método. Bom, eu vou ficar por aqui e até à próxima.